Olá, tudo bem? Meu nome é Graziele Galvão, fui muito conhecida por Gal Galvão, principalmente nas redes sociais, principalmente na área do homossexualismo. Eu fiquei 10 anos no homossexualismo e eu tive um encontro com Deus que mudou a minha vida. O motivo desse vídeo é porque as pessoas pediram muito para mim, pessoas que estão passando por esse processo de depressão, como eu tive muita depressão, né? E eu quero contar um pouco da minha história para você, principalmente para vocês que pediram esse vídeo com todo carinho. Quero dizer o quanto que eu amo vocês e eu quero dizer como é importante estar aqui vendo esse vídeo. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês, que o Espírito Santo possa te encontrar, que o Espírito Santo pode te revelar todas as suas perguntas, aquilo que você pediu para o Senhor. Assim como eu tive essa experiência com Deus, eu pedi uma resposta para Deus. Então, que esse vídeo venha realmente impactar o teu coração e revelar tudo o que você vem pedindo para Deus. Amém? Como eu disse, meu nome é Graziele, tenho 30 anos e a minha história começa assim. Toda criança imagina, né, ter um bom pai, um pai coruja, uma mãe, aquela mãe carinhosa, que esteja perto, um pai que defende os filhos. Mas comigo não aconteceu isso, como várias famílias. O meu pai, ele acabou abusando da minha irmã mais velha, e desse abuso nasceu a minha irmã, que é minha sobrinha. Quando eu era criança, eu ficava na dúvida, será que essa é minha irmã, ela é minha irmã ou ela é minha sobrinha? E com o tempo eu perguntei para minha família, né? E descobri que a minha sobrinha é minha irmã. E naquilo travei, sabe, assim, um ódio, assim, por que o meu pai está fazendo isso? Por que o meu pai, que era para ser uma pessoa que era para proteger a nossa família, abusou da minha irmã mais velha? E nesse abuso nasceu a minha irmã, né? Que caminhou comigo, né? E nesse processo, ela crescendo, o meu pai continuou o abuso. Meu pai, ele continuou abusando da minha irmã, e eu já tinha uns 8 anos de idade, e eu vi muito, o meu pai molestava ela, sabe? A minha mãe é uma mãe guerreira que lutava muito, só que a minha mãe na época não era cristã, o meu pai era da Umbanda, e a minha mãe era católica, né? E nisso, quando baixava, né, os guias no meu pai ele fazia, sabe, assim, um inferno na minha casa, né? Então ele acabou destruindo a minha família. E a minha mãe, ela não conhecia Deus. E ela veio também de um fruto de abuso. Quando ela era criança, ela sofreu esse abuso também, né? Naquela época, o meu avô, ele não dava valor nas mulheres, porque era sítio, né? Então, minha mãe, muito cedo, ela saiu de casa para trabalhar. E nisso a minha mãe, ela foi abusada com esse patrão dela, aos 12 anos de idade. Então minha mãe, ela recebeu esse abuso também. E quando ela passou, ela ficou muito passiva, ficou com muito medo. E quando ela conheceu o meu pai, achou que ia ser algo diferente, que ia ser um cara que ia proteger ela. E realmente não foi. Foi um cara que veio para destruir nossa família. Então nisso, meu pai ele acabou molestando a minha irmã. E nisso, quando eu comecei a ver isso, começou a travar. Será que Deus é bom? Por que Deus está permitindo isso na minha família, né? E nisso eu comecei a travar também com Deus. E aos 8 anos de idade, eu estava brincando na rua, né? Como uma criança normal, brincar, né? E um amigo da minha irmã me chamou para ir na casa dele para brincar, como no futebol. E quando eu cheguei na casa desse amigo da minha irmã, ele acabou me abusando de mim também. Aos 8 anos de idade, eu fui abusada pelo amigo da minha irmã e eu fiquei assim, e agora? Eu perguntei para ele assim, por que você abusou de mim? Eu tenho 8 anos de idade. Na época ele tinha 16 anos de idade quando ele abusou de mim. Ele falou assim, que eu quis. Tava com vontade e eu fiz. E eu falei assim, mas ele não pensou se eu era criança, ele não pensou como que ia ser a minha reação naquele momento. Então ele tirou a minha inocência, ele tirou aquele, sabe, homem não presta, homem é ruim. Já tinha uma referência ruim dentro da minha casa por causa do meu pai. E quando eu recebi esse abuso desse menino, eu falei assim, nossa, não quero mais ser uma menina. Eu vou lutar para ser um homem. Então, as pessoas nas redes sociais me conheciam muito musculosa, um transhomem, né? Estava me transformando num homem, mas eu não sabia que por trás disso existia uma ferida. Aí com o tempo, a minha mãe
conheceu a Jesus e começou a orar pela minha família. O meu pai também começou a ir para a igreja. Só que o meu pai, ele continuava na pornografia. O meu pai, ele continuava nas coisas erradas. Mas a minha mãe, guerreira, entendeu o amor de Deus. E Deus começou a transformar a vida dela e ela começou a orar por mim e por meus irmãos, lutar por nossa família, sabe? E eu, aos meus 16 anos, eu entrei no homossexualismo. Porque eu falava assim para mim, eu não vou querer ser uma menina. Porque se eu for uma menina, eu tinha aquele medo, essa palavra, medo, de ser abusada de novo. Então eu comecei a andar igual homem, comecei a vestir igual homem. E quando eu chegava na minha casa e via o meu pai molestar a minha irmã na minha frente, eu ficava com muito ódio, sabe? Eu falava para ele assim, um dia eu vou crescer, um dia eu vou te matar. Esse era o meu maior desejo, matar o meu pai. Portanto que ele abusava da minha irmã na minha frente, né? E a minha mãe, ela ficou muito refém disso, porque ele ameaçava ela. E ele falava assim, se você contar, eu mato vocês todos, né? Então, eles ficam muito refém disso, né? E aí, quando eu tinha o meu 16 para 17 anos, comecei a conhecer o lado do homossexualismo, onde comecei a conhecer mulheres, e aquilo foi trazendo uma segurança para mim, né? E naquele momento, eu falei assim, não, agora ninguém vai tocar mais em mim, porque eu vou ser um homem, vou ser forte, vou defender a minha irmã, vou defender a minha mãe, vou defender a minha família, né? Então, né, naquele momento, o diabo começou a manipular a minha mente. Começou a manipular a minha mente e eu comecei a criar dentro de mim todo tipo dor, raiva, ódio, sabe? E eu comecei a ficar uma pessoa agressiva. Aos meus 20 anos de idade, eu lembro até hoje que eu estava num rodeio, numa festa de peão aqui em Bragança, e o meu pai, ele já tinha separado da minha mãe, né? E nesse tempo que ele separou da minha mãe, ele se envolveu com uma prostituta, né? E nesse tempo que ele se envolveu com essa prostituta, ele pegou uma doença, né? E essa doença, o médico falou para ele assim, olha, você não pode andar, você vai ter que ficar em repouso e você não pode mais andar. E ele falou assim, não, eu vou continuar. E essa prostituta chamou ele para prostituir com ele, sabe? E nesse tempo que ele foi com ela se prostituir, ele tinha um carro velho na época, quando ele foi empurrar o carro dele, quebrou o carro, deu um infarto nele. Sabe, a palavra diz que o salário do pecado é a morte, sabe? Deus queria mudar a vida do meu pai como mudou a vida da minha mãe, mas ele não quis a mudança, porque a prostituição estava dentro dele, a pornografia estava dentro dele. E ele não queria essa mudança, ele não queria ver a minha família sendo restaurada, porque o prazer dele era maior, né? E quando, naquele momento que o meu pai acabou falecendo, o meu irmão me ligou, eu estava numa festa, né? E eu falei assim, cara, e naquele momento deu tanto ódio de mim que eu deixei chorar. Estava numa crise. E aí, será que eu fico feliz pela morte dele? Ou eu fico triste? Entrou aquela confusão dentro de mim, porque eu não sabia se estava entrando na paz na minha casa ou estava tendo a tristeza, porque por mais que ruim que ele fosse, não desejava a morte para ele, por mais que eu queria matar ele, sabe, de ódio, assim. Então, nesse tempo, quando eu cheguei lá no velório, eu lembro exatamente que tinha um caixão dele, né? Eu olhei assim pro caixão, eu queria enforcar ele, sabe? Assim, só pra ter certeza se ele realmente tá vivo, sabe? Eu lembro que quando eu saí daquele velório, triste, cabeça baixa, né? Fiz, Deus, por quê? Por que teve que ser assim, né? E a minha mãe continuou orando. Sabe, quando eu saí do velório, veio a minha irmã de frente comigo. E nesse que veio a minha frente comigo, apareceu 4 irmãos que eu não conhecia. Eu conheci no velório. Meu pai já tinha família fora do casamento, sabe? E aquilo foi criando mais ódio de homem, sabe? Mais ódio, assim, de paternidade. Eu não via Deus como um pai, via Deus como Deus. Então, aquilo foi, Deus, que se o Senhor existe, por que está acontecendo isso com a minha família? E aquilo foi criando uma revolta. Eu comecei a entrar nas drogas. Comecei, sabe, ver se agora eu vou querer mesmo ser homem mesmo, porque eu vou defender minha mãe, vou defender minha família, vou defender as pessoas, sabe? Naquele momento, eu conheci o mundo dos maromba, sabe? Onde comecei a tomar anabolizante, eu comecei para academia, comecei a ganhar corpo masculino, já chegou a crescer barba em mim na época, né? E eu falei, isso mesmo que eu quero para minha vida. Só que dentro de mim tinha tanta raiva, tinha tanta dor, tanta tristeza, depressão. Eu lembro que, por causa dos hormônios, eu achava que eu estava com câncer. Eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. Então, toda vez que eu achava que eu ia morrer,
Eu ia para casa da minha mãe, abraçava ela e falava assim, mãe, me perdoa por tudo que eu fiz para você. E eu ia para minha casa e falei assim, se eu for morrer, eu vou morrer dormindo. Então eu ia para minha casa, dormia, fiquei uns 3 meses assim. Chegou um tempo que eu estava tão assim, achando que eu ia morrer, que eu chegava no hospital e falava assim, médico, estou infartando, faz uma coisa, está doendo meu coração, vou infartar. E o médico disse, não, você não está morrendo. Eu disse, eu estou morrendo sim, por causa do anabolizante, por causa das drogas que eu estava usando, né? E naquele tempo eu achava que eu estava bem, porque eu tinha patrocínio, eu tinha corpo bonito, eu tinha uma vida, né, entre aspas, um sonho. Só que por dentro de mim existia uma dor, existia uma angústia, existia uma raiva, sabe? E as pessoas me viam nas redes sociais, me viam totalmente sorridente, me viam totalmente alegre, mas não sabia que dentro de mim existia isso. Que se eu visse um pai coruja, eu não acreditava em pai coruja. Eu achava que pai coruja não existia, por ter visto isso dentro da minha casa. E um dia Deus me encontrou. Um dia eu estava... Eu falei assim, Deus, será que o Senhor existe mesmo? Porque olha como está a minha vida. Eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. A droga não está trazendo mais felicidade, porque eu usava doce, eu usava maconha para trazer aquela alegria. Mas quando eu passava o efeito da droga, eu vinha aquela depressão, os hormônios, o meu corpo totalmente, entre aspas, perfeito, tipo assim, não dava mais aquele prazer, que aquela tristeza dentro de mim. E minha vida foi assim. Aí um dia eu falei assim, a minha mãe, eu abracei a minha mãe e eu achava que ia morrer. Eu falei assim, mãe, eu te amo. Ela falou assim, filha, um dia eu vou te ver na igreja. Um dia eu vou te ver ajudando jovem, adolescente. Um dia eu vou te ver fazendo a mudança. E foi assim, beleza, mãe. Quem sabe um dia eu vá mesmo. Quem sabe acredito nesse Deus que você está falando, porque não acredito mais. E quantas vezes eu chegava na casa da minha mãe, às vezes drogada, bêbada, estava lá minha mãe de joelho, clamando por mim, pelos meus irmãos, a mudança, sabe? E naquele momento eu falei assim, Deus, muda a minha vida, porque eu não gosto de ver a minha mãe assim, sabe? E aquilo quando ela fez tanta oração, tudo que ela determinou a Deus, fez campanha, ela e meus irmãos, porque sabia que eu estava já muito envolvida nas drogas, sabe? Eu estava me acabando. E um dia eu estava tão depressiva, eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, me encontra hoje então. Aí isso foi numa sexta-feira. Aí eu fiz essa oração de manhã. À tarde, uma amiga minha, a nome dela é Jéssica, e ela foi falar de Jesus para mim na minha casa. Ela falou assim, Gra, eu quero te apresentar um Deus que muda todas as coisas, um Deus que transforma a vida, que cura, que restaura, que tira toda a dor. Eu falei assim, Jé, será que existe mesmo? Porque se Ele for Deus mesmo, tudo que você fala, minha mãe fala, que Ele traz a verdade, o meu espírito, que Ele me transforma em uma nova criatura, porque eu não estou mais aguentando isso. Eu lembro que a Jéssica me chamou para ir para o encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, eu tive um encontro sobrenatural com Deus, coisa que só eu sei, o que eu vivi naquele encontro. Eu lembro que eu cheguei assim, toda destruída, totalmente, sabe, assim, agora, o que o Senhor tem para me oferecer? Falava para Deus. Por que o meu pai fez isso? Por que a minha mãe precisou passar por isso? Por que minha família passou por isso? Né? Eu acabei entrando no homossexualismo, meus irmãos acabou entrando na prostituição, algum entrou nas drogas. E a minha família foi acabando destruindo, sabe? Por falta de ter o conhecimento de quem é Deus, sabe? Então, e aí eu fui nesse encontro e Deus mostrou tanta coisa para mim. Deus, Ele mostrou tudo que o meu pai fez. Ele falou assim, filha, você vai ter que perdoar o seu pai. Eu falei assim, perdoar o meu pai? Mas Deus, olha o que ele fez. Ele não merece perdão, falava para Deus. E eu falei assim, filha, o perdão não vem do homem, porque o homem não tem capacidade nenhuma de perdoar ninguém, mas vem na força do Espírito Santo. Se você não libera perdão, ele vai te matando, vai te gerando um câncer dentro de você por falta de perdão, sabe? E naquele momento eu falei assim, Deus, não vou perdoar ele, porque olha o que ele fez. Ele destruiu a minha família, ele acabou destruindo a minha identidade. Então eu peguei, comecei a jogar tudo a culpa do meu pai. Todas as coisas que eu fazia, eu achava que ele era o culpado. Porque a palavra diz que nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, são os principados e potestades. Mas eu não tinha esse conhecimento, então eu sempre jogava a culpa nele.
Naquele momento, e Deus falou assim, filha, eu vou te mostrar o que seu pai recebeu. Deus mostrou meu avô fazendo aquilo, o abuso. Eu lembro quando nós ia na casa da minha avó, o meu avô passava a mão nas meninas. Então meu pai recebeu aquele abuso e lhe deu continuidade. Não que isso venha justificar por ele ter feito aquilo, mas ele fez, ele cometeu aquele ato porque ele recebeu. E eu falei assim, Deus, mas não vou perdoar ele. Aí um Deus falou assim para minha filha, eu vou te levar em lugares que você fez. Vou te levar a lugares, coisa terrível que você fez, por causa do seu prazer. Quando Deus falou aquilo para mim, Ele começou a mostrar a minha vida no homossexualismo. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu lembro quando eu aprontava muito, sabe? Eu aprontava demais com as meninas, sabe? E por causa do meu prazer, eu acabei estragando o casamento, eu acabei estragando a idade das meninas. Eu cheguei a pegar a menina virgem, por causa do meu prazer. Só que a gente é assim, a gente não quer ver o pecado do outro. O outro é mais pecador, só que nós a gente acaba esquecendo, sabe? E Deus começou a mostrar, você lembra que você fez isso? Você lembra que você destruiu muitas vidas? Só que a diferença é que seu pai, ele ameaçava pelo prazer, e você não. Você não ameaçava, você dava o seu jeitinho para ter aquele prazer. E quando Deus falou aquilo para mim, você sentiu uma ânsia de vômito, um nojo de mim, porque só eu sei o que eu fiz na minha infância, só eu sei o que eu fiz quando eu tinha meus 16 para 17 anos, sabe? E eu falei assim, Deus, então se o Senhor é Deus de verdade, se você está me falando que eu não nasci assim, então tira isso de mim, tira essa dor, tira essa raiva, porque eu estava muito agressiva pelo fato por causa dos hormônios, sabe? Eu estava muito agressiva. Eu falava, Deus, então tira isso de mim. E naquele momento, amada, eu lembro que eu estava de pé, sabe? Aí veio uma pastora, me abraçou, e a hora que ela me abraçou, eu caí de joelho. Ela começou a orar por mim, começou a derramar amor em cima de mim, ela começou a liberar bênçãos sobre mim. E naquele momento, no meu sobrenatural, eu comecei a ver Jesus me tirando, sabe, daquela dor. Comecei a ver Jesus me tirando daquela prisão que eu tinha do meu pai, sabe? Aí eu falei assim, Deus, então tira tudo de mim, tira essa vontade, sabe? Eu lembro que quando eu saí desse encontro com Deus, eu tinha ido para uma balada, sabe? Nessa balada eu tinha me drogado, né? Eu namorava uma menina e essa menina, ela tinha ciúmes de gay, sabe? Ela tinha ciúmes de gay e ela falou assim, olha, se alguém encostar em você, eu vou brigar com você, a gente vai terminar. Eu falei assim, olha, fulano, melhor a gente não ir então, porque eles vão me abraçar, porque tem um carinho por eles. E naquele momento, quando eu coloquei o pé na balada, eu estava muito louca, ela também estava. Um amigo meu me abraçou e começou a me agarrar. E naquele momento ela começou a brigar comigo. E eu entrei na balada toda angustiada, tudo que estava passando. E eu lembro que quando entrei na balada, um amigo meu lá do bar me deu uma garrafa de catuaba para mim. Eu acertei a garrafa de catuaba e ela foi atrás de mim. E naquela confusão da morte do meu pai, do que ele estava vivendo, que Deus já tinha falado no meu coração. E naquela confusão toda dentro de mim, eu peguei ela pelo braço, assim, comecei, sabe, apertar ela. E ela começou a discutir comigo. Eu lembro que, como fosse hoje, eu peguei ela, comecei a enforcar ela, assim, ó. Porque eu era mais forte, né? E eu comecei a enforcar ela. A hora que eu comecei a enforcar ela, eu ouvi uma voz. Você não é essa pessoa. Eu não te criei assim. Larga dela agora. Naquele momento, eu fiquei tão assim... Quem será que está falando comigo? Uma balada? Aquele batidão? Eu vi a voz. Filho, você é minha, você pertence a mim. Naquele momento, eu peguei ela pelos braços e falei assim, olha, eu nunca mais vou usar droga, eu nunca mais vou ficar com mulher, eu nunca mais vou ser esse trans homem que eu queria tanto ser homem e eu não vou querer mais. Eu quero mudança na minha vida. A partir de hoje, eu quero uma mudança, eu quero que Deus mude a minha vida. Eu quero tirar essa dor dentro de mim. As drogas não estavam mais trazendo mais felicidade. A vida que eu estou levando não está trazendo mais felicidade. E eu comecei a olhar para ela assim, e eu saí daquela balada, sabe? E naquela semana foi uma semana de depressão, sabe? Pensamento de suicídio, sabe? E Deus falando comigo, volta para mim, filho. Volta para mim. Eu lembro que nessa semana eu ia muito para academia, porque o meu refúgio era academia, sabe? Para tampar aquela dor, eu ia para academia. Então eu ficava na academia, ficava horas e horas malhando na academia. E eu lembro que nesse dia foi diferente. Fazia mais de 2 anos que eu treinava nessa academia. Nunca ninguém entrou na academia e falou de Jesus. Nunca ninguém chegou e falou assim, olha, aceita Jesus. E naquele dia uma mulher entrou. Ele como fosse hoje. Uma mulher de chinelo,
de vestido, de coquinho assim, e começou a falar de Jesus para as pessoas, sabe? E quando eu vi aquela mulher, eu falei pro meu amigo Gustavo, essa mulher vai vir aqui, cara, eu vou virar as costas para ela, eu tenho certeza que ela vai falar de Jesus para mim e eu vou virar as costas para ela. E naquele momento, eu virei as costas para essa mulher e ela pegou, tocou meu ombro e falou assim: posso orar por você? Você teve encontro com Deus. Hoje quero confirmar no teu coração, aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. O Jesus te ama, Ele te quer. E naquele momento, a academia lotada, eu não sabia qual ia ser a minha reação. Se eu chorava ou se eu ficava assim, fiquei muito sem graça. Ela falou assim: volta para Jesus. Jesus tem uma nova história para você. Naquele momento, ela falou assim: eu posso orar por você? Eu falei: claro. Meio sem graça, meio sem reação. Aí eu peguei meu amigo: vamos orar comigo. E naquele dia a mulher começou a orar por mim na academia, confirmando, sabe, você é de Jesus, Jesus te ama. E quando eu saí daquela academia, sabe, a minha família me levou para a igreja. E lá começou uma nova história, sabe. Deus mudou a minha história, sabe. Quando eu comecei a ver Deus como Pai, porque já não via mais Ele como Pai, eu vi como Deus. Deus começou a tratar isso em mim, a paternidade, sabe. Talvez você tenha passando por isso. Talvez você não vê Deus como um Pai, vê apenas como um Deus. Mas digo uma coisa para você: o mesmo Deus que me mudou minha vida, mudou a minha história, sabe. Não foi um processo fácil, mas eu quis mudar a minha vida. Eu tinha cansado, sabe, de viver nessa vida de depressão. Esse vídeo estou fazendo para essas pessoas que, desde que eu não aceitei a Jesus, muita gente veio atrás de mim pedindo ajuda, que queria saber por que eu saí do homossexualismo, por que eu quis mudar de vida. Esse vídeo é para você ver o quanto que Deus te ama, o quanto que Deus, não importa sua situação, mas confia que Deus, Ele pode te encontrar onde você estiver. Deus, Ele vai lá no seu quarto, Ele te transforma. Porque muitas vezes Deus me encontrou dentro do meu quarto chorando. Muitas vezes eu falei: Deus, muda a minha vida. Eu não quero ver mais essa vida triste, vazia, sabe. A palavra diz, quando Jesus curava as pessoas, Ele perguntava para as pessoas: o que quer que eu te faça? E Deus fez essa pergunta para mim dentro do meu quarto: o que você quer que eu te faça? Eu falei: Deus, muda a minha vida, tira essa dor, tira essa tristeza, tira esse vazio. Porque que adianta ter um corpo bonito, que adianta eu ter uma vida social conhecida, mas um vazio dentro de mim. Eu quero ser feliz, sabe? E então Deus começou a me ensinar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje, pela glória de Deus, eu estou nesse caminho. Eu quero incentivar você que está passando por isso, que quer ajuda, você que passa por essa situação de depressão, uma crise de identidade. E sabe, eu encontrei Jesus. E Ele falou assim: filha, continua nos meus caminhos, através da tua vida, vou ajudar muita gente que passou por isso, sabe? Pela glória de Deus, a minha mãe está comigo, minha família se converteram, porque eu entendi esse propósito de Deus na minha vida. Eu entendi que esse é meu chamado, sabe? Ficar no caminho do Senhor e ajudar essas pessoas. Então esse vídeo é para você, que o Espírito Santo venha totalmente tocar no teu coração. Se entregue o seu coração para Jesus, deixa Deus mostrar dentro de você quem você é. Que Deus venha tirar toda a dor, toda essa prisão dentro de você, que não consegue ver Deus como um Pai, que não consegue ver a revelação e querer te mostrar para você. Eu quero deixar um beijo grande no teu coração, que esse vídeo venha realmente trazer totalmente vitória para a sua vida. Muito obrigada.